tempo foi passando e quando eu olho para hoje, parece que o mundo está moldando o homem. Parece que as coisas estão moldando, e não para melhor. Parece que está mudando para pior. É uma impressão que eu tenho quando eu olho para esse tempo e para os desafios desse tempo. A tecnologia, por exemplo, que deveria unificar, que deveria unir, que deveria conectar, está nos fragmentando. As pessoas estão mais solitárias, mais sozinhas do que sem tecnologia. A cultura, que de certa forma poderia influenciar do ponto de vista do desenvolvimento da nossa identidade, está nos deixando confusos. A liberdade, quer dizer da liberdade? O mundo que prega a liberdade e que tem trabalhado em busca da liberdade, uma liberdade que deveria nos fazer felizes, está sobrecarregando com infinitas escolhas e, na verdade, está deixando o ser humano sem direção. Eu diria que a liberdade pregada no mundo está nos escravizando. Desafios, circunstâncias. No mundo que a gente está vivendo um tempo de desestruturação social, desestruturação emocional, desestruturação familiar, desestruturação espiritual. Um tempo em que os fundamentos parecem estar diluindo. Se você é pai, mãe, você reconhece esses desafios lá no teu lar. Desafios que você tem enfrentado, que você tem lutado, que você não sabe como se portar, o que fazer. Você que é jovem também sabe do que eu estou falando, porque você está sendo bombardeado, seja na faculdade, seja nas redes sociais, seja no círculo de amigos, você está sendo bombardeado por questões que estão pressionando você, as escolhas que você talvez entende que você não pode ceder. Desafios. Diante destas questões, diante dessas lutas, a pergunta que eu faço é: como reagir aos desafios desta geração, deste tempo, que eu e você enfrentamos? Eu quero levá-lo ao texto de Filipenses capítulo 2, onde encontramos esse versículo que ecoa em nossos corações. Um texto que estabelece algumas bases que eu e você precisamos para reagirmos ao tempo em que vivemos. Eu vou ler aqui, verso 15 do capítulo 2 de Filipenses. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Carta de Paulo. E só para contextualizar a você um pouquinho sobre essa carta, antes de entrarmos no tema do texto específico. A carta de Paulo aos Filipenses, ela apresenta 3 grandes temas. O tema da alegria em meio às circunstâncias diversas. E Paulo enfrentou circunstâncias diversas, a prisão. Mesmo assim, exaltando, promovendo a alegria em Cristo. O segundo grande tema é a humildade. E a referência de Paulo de humildade não era ele, mas era Cristo, que se esvaziou. E o capítulo 2 trabalha isso exatamente. E o ponto final é o desenvolvimento de uma fé genuína. O capítulo 2, especialmente do versículo 12 ao versículo 18, Paulo continua seu apelo à igreja de Filipenses para que vivam de maneira digna do Evangelho, refletindo a humildade e a obediência exemplificada por Cristo. E esse trecho do versículo 12 ao versículo 18, Paulo, ele destaca que a vida cristã
exige compromisso contínuo com obediência e unidade, e o testemunho em meio a esta geração, que ele diz, uma geração perversa, uma geração corrompida. Paulo está nos desafiando, amigos, a vivermos de forma digna. Paulo está nos desafiando a vivermos de forma clara. E ele deixa claro, é preciso viver de forma irrepreensível e sincera. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares do mundo. Que desafio! Que luta! Que exigência, do ponto de vista talvez do nosso tempo. Viver de forma irrepreensível, de forma sincera, resistindo às influências desse tempo e sendo luz. E eu paro no primeiro ponto: irrepreensível e sinceridade. Paulo aqui está dizendo para nós que é preciso, em meio a esse mundo, ter integridade pessoal e testemunho constante. Paulo está falando aqui sobre pureza. Paulo está falando aqui sobre ser puro. Mas não simplesmente do ponto de vista de ser, mas viver de forma pura. E alguém poderia pegar esse texto e dizer algo relacionado à vida perfeita. Mas Paulo não está falando de vida perfeita. Paulo não está falando de vida isenta de erros. Quando Paulo fala sobre pureza, quando Paulo fala sobre integridade, Paulo está falando para nós que é preciso viver em Cristo. É preciso viver com Cristo. É preciso ser um reflexo de Cristo. É preciso ter a influência de Cristo. Então Paulo diz para nós que uma das formas de reagirmos a essa geração, aos problemas, à complexidade do nosso tempo, é com integridade e pureza. E na palavra de Deus nós temos alguns exemplos onde é aplicado o mesmo ponto, a mesma palavra, Jó. A palavra de Deus diz lá em Jó capítulo 1, verso 1, na verdade é o próprio Deus fazendo referência a Jó. Jó era um homem íntegro e reto. Integridade. Nós temos também Noé. Noé foi um homem irrepreensível em sua geração, vivendo de forma digna de seu contexto corrompido. Nós temos Abraão, que foi chamado por Deus para andar perante ele e os homens de forma irrepreensível. Por isso Paulo está falando sobre isso. E o conceito teológico aqui é um cristão irrepreensível. Eu repito, não é um cristão sem pecado, mas alguém cuja vida não tem nada que desonre deliberadamente a Deus ou prejudique o seu testemunho. Por isso, meu querido amigo, se você quer saber como reagir a esta geração, como reagir a esse tempo, Paulo está dizendo para nós, integridade. E ele faz um segundo ponto, sinceridade. É preciso ser sincero. O que é isso que Paulo está nos desafiando? É viver uma vida sem mistura. É viver uma vida sem adulteração. Essa é a lógica do texto. Sem mistura, viver sem adulteração, viver de forma plena, ou é ou não é. Esse termo e essa conotação aqui era usado para descrever algo no tempo de Paulo que era exposto ao sol. Por exemplo, os comerciantes. E aqui isso era aplicado a diversos itens, tecido, pedras, materiais feitos de barro. E naquele tempo, os vendedores e os compradores, quando iam fechar um negócio, eles faziam o seguinte, eles pegavam um item e colocavam à luz do sol. Para quê? Para que pudesse revelar se aquele item tinha alguma adulteração, tinha algum problema, tinha alguma situação que comprometia a compra ou a venda daquele item. Vida sem mistura.
Quando Paulo diz para nós que é preciso vivermos de forma sincera, Paulo está dizendo para nós, amigos, que o cristão sincero é aquele que pode ser exposto à luz sem medo de revelar algo escondido ou disfarçado. Reforço, e eu gosto sempre de reforçar, não estamos falando aqui de perfeccionismo. Paulo aqui não está falando de uma vida sem pecado. O que Paulo está nos ensinando aqui é que a nossa vida espiritual não pode depender de aparências. Você quer saber o que fazer nessa geração, nesse tempo complexo, nesse tempo de desafios? Paulo está dizendo, viva uma vida sem mistura, sem adulteração. E aqui eu quero colocar uma palavra: viva uma vida coerente. Curioso que quando a gente pega integridade pessoal e sinceridade, a equação dá coerência. Amigos, eu pergunto a você, viver uma vida coerente é fácil ou difícil? O que você acha? Difícil, não é? Essa palavra aqui teria diversas reflexões. E claro, eu não vou abordar todas as reflexões, mas algumas. A primeira reflexão que eu faço é: não podemos ser uma coisa aqui e outra fora. Não é possível dizer que eu adoro a Deus ao sábado e durante a semana eu viver uma outra vida. Não é possível eu postar algo nas minhas redes sociais no sábado cantando, adorando a Deus, elevando as minhas mãos, e no sábado à noite, durante a semana, eu postar uma foto em algum lugar. Paulo está dizendo, você precisa ser coerente. Você precisa ser. Você precisa refletir. Você não pode viver uma vida misturada. Porque senão você vai ser acometido, você vai ser abalado, você vai ser destruído diante dos desafios dessa geração. Por isso, meu querido amigo, meu querido irmão, meu querido jovem, Deus nos chama a uma vida de coerência. Uma vida digna, onde o nome de Cristo precisa ser exaltado. Mas tem outro ponto que eu preciso trabalhar aqui. E claro, quando a gente trabalha esse assunto, amigos, eu diria, esse é o nosso calcanhar de Aquiles. Esse é um problema do pastor, talvez o seu problema, que é tentar viver uma vida coerente. Nesse mundo de pecado, a gente às vezes cai, mas o que eu quero te alertar é o seguinte: que você não pode viver uma vida inconstante e incoerente o tempo inteiro. Eu quero entrar no segundo ponto, e eu talvez vou ser duro, mas eu vou ser duro do ponto de vista amoroso. Espero que você entenda. O que tem ruído, muitas vezes, a influência da nossa igreja, inclusive a influência de nós, pais, irmãos, na nossa casa, é a falta de coerência. Na igreja, muitas vezes, a gente faz bonito, mas lá na nossa casa a gente, às vezes, é um instrumento de alguma coisa. Na igreja a gente fala, não pode isso, não pode aquilo, é pecado isso, é pecado aquilo, mas no íntimo, a gente convive com questões obscuras, questões que não condizem com aquilo que falamos. Meu querido amigo, Paulo aqui está nos fazendo um chamado à coerência. O que tem minado a nossa influência não é a oposição ao mundo, mas nossa própria hipocrisia, muitas vezes. O que o mundo precisa ver não são cristãos perfeitos, o que o mundo precisa é ver cristãos coerentes. Você na igreja não pode ser uma coisa e no trabalho ser outra. Você não pode na igreja ser uma coisa e na faculdade outra. Você não pode, da porta para dentro, ser um cristão maravilhoso, que se veste com as melhores roupas, e da porta para fora, um problema. Alguém que ninguém aguenta suportar. Paulo está dizendo, uma das formas de reagirmos a esta geração é com coerência.
é com sinceridade, é com uma vida sem mistura. Preste atenção no que eu vou falar para você. A igreja de Deus, ela deve ser um lugar onde as pessoas veem a realidade do evangelho vivida e não somente o evangelho proclamado. Quando há coerência entre a mensagem e a vida, há poder na mensagem. Quando não há coerência entre a vida e a mensagem, entre a vida e o evangelho, a mensagem perde o poder. Por isso, meu querido amigo, Deus nos convida à integridade, Deus nos convida à sinceridade. Precisamos viver como filhos de Deus. Por isso, reavalie a sua vida. Olhe para dentro de você nesta manhã e tente encontrar, com a ajuda do Espírito Santo, o que é preciso mudar para viver uma vida de integridade e uma vida sem mistura. Uma vida de integridade, uma vida coerente, para que possamos agir como reação a esse mundo e a essa geração. Segundo ponto que Paulo nos desafia, e eu vou ler o texto até o segundo ponto mais uma vez, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Paulo está dizendo para nós que existe uma geração, e talvez esse texto, talvez não, ele é claro, ele representa o nosso tempo. Paulo está falando que a geração é corrupta e perversa, mas olha que curioso, ele não está apenas descrevendo a cultura, ele está nos chamando no texto a resistir a esta geração. Ele está nos chamando a resistir às influências do nosso tempo. E isso é crucial. Por quê? Porque a cultura, amigos, ela nos molda de forma imperceptível. É só você olhar para as suas referências, para os seus conceitos, há 10 anos atrás e hoje. Muitos deles você mudou, alguns para melhor, graças a Deus. E você não sabe que momento foi a mudança, porque a cultura, ela influencia de forma silenciosa. Isso é perceptível, eu digo como. Talvez você nunca disse, eu nunca vou deixar de estudar a palavra de Deus, nunca vou trocar a tecnologia pela oração, mas o tempo vai passando, o que acontece? Você está mais com a tecnologia do que com o estudo da palavra? Ah não, eu nunca vou destruir os relacionamentos lá de casa, mas hoje você está passando mais tempo no celular na hora do almoço do que com a família. É a forma da cultura reagir. A cultura raramente é direta, mas ela é sempre constante na sua influência. Por isso Paulo diz, é preciso resistir a esta geração. E o mundo vai tentando nos moldar, não é? Influências visuais, mídia sensualizada, consumismo, normalização aí de questões, influências intelectuais, relativismo, moralidade, desinformação. Cuidado com a desinformação. Ela é utilizada muitas vezes no ambiente cultural, e você entende que cultura, eu estou falando no geral, para nos moldar. Desafios do nosso tempo. Outras formas que o mundo vai tentando nos moldar, influências tecnológicas, dependência digital, cultura da superficialidade, bolhas ideológicas, influências da espiritualidade, secularização da fé, entretenimento substituindo a devoção, um cristianismo progressista, não há mais errado. E repito, a influência da cultura não é direta, não é perceptível, é uma influência que vai nos moldando sem percebermos, porque ela é uma influência constante. Para qualquer lado que você olha, você vai vendo essas ações. Para qualquer lado que você olha, você vai vendo linhas de batalha sendo traçadas, relacionada à sexualidade, relacionada aos conceitos de homem e mulher, relacionada aos conceitos de certo e errado. Por isso Paulo diz,
você tem um desafio. E o desafio é resistir às influências negativas desta cultura. Você precisa reagir. E olha aqui para mim, você precisa ser intencional. Você precisa estabelecer parâmetros. Você precisa estabelecer metas. Você precisa estabelecer o que vê, o que não vê. Você precisa estabelecer onde ir e onde não ir. Você precisa ser intencional, estabelecer com quem conviver, com quem não conviver. Por quê, pastor? Não é uma visão separatista, mas é uma visão de que você precisa resistir, porque se você não for intencional, se você não resistir, você vai ser influenciado por uma cultura que está desfacelada, uma cultura que está fragmentada, uma cultura que está implodindo qualquer base que se possa ter. Resista às influências dessa geração. Tem um texto muito bom do livro Contra a Cultura, de David Platt. Até oriento, se você quiser comprar esse livro, muito bom. E ele diz assim: precisamos de uma geração jovem e de pessoas dispostas a levar adiante uma confrontação amorosa, mas real, em oposição à mentalidade de constante acomodação às formas atuais do espírito do mundo que nos rodeiam, e em oposição à maneira pela qual parte significativa do evangelicalismo desenvolveu a mentalidade automática de se acomodar a cada passo. Um outro texto ainda, continuando essa ideia, é cada vez mais contracultural. Insistir na verdade inabalável, nesses tempos tão inconstantes. Na cultura contemporânea, o preço da convicção bíblica é cada vez mais alto, dia após dia. Paulo diz: é preciso resistir. O texto aqui diz: ser cristão é ser contra cultura, não, e você não tenta aí pegar essa afirmação para tentar, o pastor está sendo bitolado, não, mas você precisa entender que o evangelho, o cristianismo, ele é contracultural. Por isso Paulo diz: é preciso resistir. E há uma questão: ninguém resiste a isso sozinho. Ninguém por condição própria, por força de vontade, por um idealismo, consegue resistir sozinho, com a sua própria força, com a sua própria vontade. Porque se você tentar assim, e talvez este tenha sido o seu desafio, você tem tentado, não tem conseguido, porque de fato sozinho você não vai conseguir, você vai falhar. Mas há uma boa notícia: a resistência, amigos, cristã não é baseada na força humana, mas na dependência de Deus. Se queremos resistir ao mundo, precisamos de mais do que esforço. Precisamos de um relacionamento profundo com Cristo. Alguns sábados atrás, na Santa Ceia, eu disse: permaneça em mim, permita que eu permaneça em você. Se você quer resistir, você precisa de um relacionamento, de uma conexão profunda com Cristo. Por isso, querida igreja, querido irmão, querido jovem, resista. Resista. Não deixe de lutar pelos seus sonhos, pelos seus objetivos de vida, pela faculdade que você quer frequentar, estudar, para se tornar um grande profissional. Mas resista às influências deste tempo. Não seja moldado por essas questões. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Aqui nós temos o resultado de uma vida irrepreensível. Aqui nós temos o resultado de uma vida coerente. Aqui nós temos o resultado de uma vida de resistência. E qual é o resultado? Ser luz em meio às trevas. Paulo está dizendo que o cristão que resiste, Paulo está dizendo que o cristão que decide viver uma vida em Cristo é alguém que
é luz. Imagine que você está dirigindo, né? E tudo se apaga. E aparece uma luz. Para onde que os seus olhos se voltam? Para a luz. O que Paulo está dizendo aqui para nós é justamente isto. Quando vivemos de forma coerente, quando resistimos à cultura do pecado, os olhos do mundo se voltam para nós. A nossa vida se torna visível, porque o mundo vê em nós a pessoa de Cristo. O mundo não vê um adventista do sétimo dia, o mundo vê a Cristo. E é disso que Paulo está falando, amigos. Quando o mundo vê a nossa vida, o mundo começa a ver Cristo em nós. É por isso que lá em Mateus 5,14 diz: o próprio Cristo, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não é possível. Ou brilhamos ou não brilhamos. E olha aqui, testemunhos para a igreja. A luz que resplandece da cruz do Calvário atrairá almas para Deus. A vida de coerência, a vida de resistência, é uma vida que apresenta a pessoa de Deus. E é disso que Paulo está falando. É esse desafio que Paulo está nos chamando. Uma vida de coerência, uma vida de resistência, para que nós possamos ser luz. Sabe qual é o grande problema? Olha aqui para mim. O grande problema é que tem muito cristão querendo ser invisível. Tem muito cristão que quer viver a sua fé de forma discreta, para que ninguém perceba. Mas olha, não é possível ser cristão e escondido. Não é possível ser cristão e viver uma vida escura, porque o cristão de verdade é luz que ilumina. Ou brilhamos ou nos misturamos com a escuridão. Não podemos viver um cristianismo no muro. Ou seremos luz ou nos tornaremos irrelevantes. Por isso, meu querido amigo, meu querido irmão, o que você e eu precisamos é sermos cristãos que se posicionem, não do ponto de vista político, como alguns por aí estão se posicionando, falando na política e usando o nome de Deus. Você precisa se posicionar do lado da verdade, do lado de Cristo. Você precisa ser um reflexo de Cristo. Você precisa defender a Cristo. Você precisa balançar a bandeira de Cristo, para que possa assumir o seu papel de iluminar o mundo. Porque o mundo, essa geração pervertida, essa geração corrupta, precisa de mim e de você. Eles precisam da nossa luz. Portanto, é uma responsabilidade. E para terminar, eu faço uma pergunta: qual é ou deve ser a nossa motivação para vivermos uma vida coerente, para vivermos uma vida irrepreensível, para sermos luz? O que deve nos motivar? Não deve ser o medo, não deve ser a culpa, eu diria, não deve ser a religião. A nossa motivação deve ser Cristo. E olha o que diz o versículo 5 ao versículo 8 do capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Amigos, Cristo era Deus, foi Deus e continuou sendo Deus, mas Ele se esvaziou. Cristo deixou o seu posto e veio a essa terra para quê? Para ser obediente. Por isso,
não é o pastor Raissan, não é a igreja, não é outra coisa senão Cristo te chamando a uma vida de humildade, a uma vida de obediência, a uma vida de integridade, a uma vida de entrega. Que Deus te ajude, meu querido amigo, meu querido irmão. Jovens, aqui hoje é o dia do jovem. Que Deus dê a vocês coragem para se posicionarem ao lado de Cristo. Viverem uma vida na pessoa e na presença de Cristo. Eu quero chamar o nosso quinteto para cantar novamente a música que eles cantaram agora há pouco. Se Ele não for o primeiro. Enquanto o quinteto canta, que você possa orar aí e possa dizer: Senhor, o Senhor precisa ser o primeiro na minha vida. Enquanto o quinteto canta, que você possa dizer aí: Senhor, tem situações na minha vida que precisam de mudança. Enquanto o quinteto canta, que você possa ver se você precisa reajustar algumas questões na tua vida, e reajuste, e que Deus seja o primeiro na tua vida. Enquanto o quinteto cantar, eu também quero chamar os jovens que aqui estão, para vir aqui à frente, para que a gente possa orar a Deus e clamar para o poder de Deus possa atuar na vida de vocês. Vamos cantar, vamos entregar nossa vida a Deus. Vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em ser
você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Ele já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Nós louvamos a Ti porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvamos a Ti, Senhor, pela juventude da nossa igreja. Alguns estão aqui, outros não, mas louvamos a Ti por esses jovens que têm trabalhado para o Senhor e têm, nas lutas pessoais, espirituais, buscado Te servir. E nesse momento, Pai, eu quero orar por esta igreja, por esses jovens, para que essa igreja possa ser uma igreja que não viva uma religião vazia, uma religião da palavra apenas, do dizer, mas que essa igreja e essa juventude possa viver o Teu Evangelho, viver uma vida coerente, sendo o que o Senhor quer que ele viva, e que o mundo, Pai, possa ver neles a pessoa de Cristo. Que eles possam ter força, coragem, e que o Teu Santo Espírito possa estar com eles para que eles resistam e não sejam moldados, influenciados por esse tempo, mas que a principal influência deles seja a pessoa de Cristo e a Tua palavra, e que eles sejam luz por onde andarem. Mais uma vez eu peço a bênção do Senhor para a igreja, mas principalmente a esta juventude. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar. Um bom sábado a todos.